Tranquilo, né? Aí a gente vai compor o miolo da nossa mandala. Então a gente vai dividir esse espaço, a gente vai recortá-lo, a gente vai garantir que todos estejam nessa roda, nesse miolo. Vamos lá? Não tem o primeiro não, é todo mundo junto mesmo. A rocha. Eu peguei meu lápis. Eu tô querendo. Então vai lá. Dobra ali. Senta assim. Sim. Agora que eu tô feliz, né? Tem que ser aqui no meio. Porque ela vai... Vamos imaginar uma flor que se abre. Vamos pensar no miolo dela. No centro dela. O que é que a gente concentra no meio? O que é que a gente concentra no meio? A essência do que a gente é. Então vamos concentrar nossa essência. Eu sei que te disse que minha cor é marrom e preto. Eu joguei pra ele. Eu disse que era tua cor. Pois é, você tá querendo me induzir as coisas, né? Era sua. Podia ser licença. Já tô pra mim. Pode ser várias? Pode, você pode escolher as cores que Saia, dá um meio, eu vou dar um muito. Ei, ó. se identificam. Claro não. Vocês podem fazer também, sem precisar ficar só olhando. Ah, cara. Ai. Os homens estão menos indo pra água. Nós vamos tomar indo. Eu tô querendo entender esse negócio. Vai que é tua, Moisés. Escreve aí. Deixa ele fazer. Ele vai querer fazer em cima dos outros. Não. Aê. Tá bom, né? Tá bom. Muito bom, Moisés. Mas não, com o dele, olha. Quem é esse aqui? Esse aqui é Mais Moisés. espontâneo. Olha só, o que é que esses desenhos, não mais como pedacinhos de desenho, mas como uma imagem, falam de vocês? O que essa imagem fala de vocês? De quem vocês são, do que vocês são. O que cada pessoa desenhou, né? Cada pessoa desenhou. Eu fiz assim, eu fiz com os meus tortos ali, assim. Que, assim, pra mim retrata um pouco a vida, no caso a minha vida, né, assim, que às vezes a gente passa por muitos obstáculos, assim, e esses obstáculos, ele faz com que a gente tenha os nossos momentos de altos e baixos, né, assim. E aí até um pouco também a questão da vida mesmo, da população negra, assim, aqui, principalmente aqui no Brasil, assim, que infelizmente a gente tem que superar muitos obstáculos para que a gente possa conseguir algo na vida, né? Então é algo simples, mas que é algo que me representa. O que é que a imagem fala do que nós somos como grupo? A diversidade, né? Uhum. Fala da diversidade, uma pessoa pensa da mesma forma, uma pessoa age da mesma forma. Foi pensando nisso que eu fiz esses riscos aí. A diversidade de cores, não identifiquei só apenas com uma cor, mas com várias cores. E Deixa eu ser feliz. ele vai ser feliz demais. E na verdade, a diversidade da vida. Eu não, acho que em tudo, eu não me identifico só apenas com uma coisa. E não tem apenas um sonho, tem vários sonhos. Eu tentei retratar isso. O que mais? O que é que a imagem diz da gente como grupo? Diversidade, vários sonhos. O que mais? Tem, né? Você tem, né? Vem. Se isso... Vem pra frente. Eu fiz em forma de círculo porque eu acredito que para você crescer você tem que estar em conjunto. Entendeu? Da forma que eu vejo e a forma que eu, assim, como eu fui criado, né? Tá sempre em grupo. E eu vejo o círculo como um conjunto. Né? Mais ou menos isso.
E quando a Davi colocou a diversidade, eu não consigo ver de outra forma, porque não colocou uma corrente, colocou um impossível, flow, risco e enfim. Então, acho essas diferenças mesmo. É uma coisa que eu consegui ler desse montão de risco aí. Ok. E tu, Tico? Eu. Tudo bem. Já. Eu fiz esse desenho aí que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, sempre que eu vou para algum lugar que pede para fazer essas coisas, eu faço mais esse aí, quer dizer, o desenho completo, mas nesse aí eu resolvi fazer mais só um pouco isso. E para mim retrata um pouco a quebra das barreiras que a gente, das dificuldades que a gente vem enfrentando e com a união de todas as pessoas da comunidade vem quebrando um pouco essa corrente. Ok, que massa. Mas, Então, no meu fazer impossível ali, que sempre significa fazer possível, assim, eu também coloquei coloquei também no sentido assim, de dizer que na nossa vida a gente pode fazer tudo. Que tudo assim, a partir do nosso sonho, assim, que a gente quiser, a gente tem que correr atrás porque nada é impossível pra gente. Só basta querer. Eu fiz só um risco, eu escolhi só a cor para eu falar, porque a cor verde, para mim, é a esperança da gente estar aprendendo coisa nova, aprendendo e também podendo estar repassando para os outros. E que a Davi Martins falou aí do desenho e tudo. Eu também acho que é isso daí que eu falava, que é a diferença de um para o outro, que um faz, pensa. ok. Só. Eu fiz uma flor porque assim, eu gosto muito de flor, né? E assim, acho que a gente é como uma flor. A flor ela tem o tempo dela desabrochar, né? E tem o tempo dela murchar também. Acho que a gente é como uma flor. A gente tem tempo que a gente tá alegre, tem o tempo que a gente tá triste. E acho que eu gosto muito de flor mesmo. Eu gosto de desenhar flores. Acho que é uma fica estranho. E a de Marta? E tu? Eu coloquei o asterisco porque eu acho também que é legal quando a gente está aberto para todo tipo de possibilidade que pode vir dos lugares mais que a gente não espera, né? Aí foi nesse sentido de integração com o todo, né? Que nos cerca de toda forma mesmo, está inserido, né? Nos contextos aí do mundo. Olha só, eu queria perguntar se tem como a gente criar alguma conexão gráfica entre esses desenhos. Se vocês acham que vocês conseguiriam criar algum tipo de delimitação do meio, da essência, ou ligação entre esses desenhos, o que é que vocês acham? Vocês acham que é possível criar algum tipo de desenhar algum tipo de ligação aqui? Vamos tentar? Pega aí um lápis cada um, chega aqui no meio para ver o que a gente faz. É que nós, enquanto equipe de vídeo, possamos desenvolver um bom trabalho e com isso a gente venha ter mais convicção, não sei se está certo, do que queremos, do que somos e... Tem alguma expectativa em relação à oficina pedagógica? Essa que a gente está começando? Eu sei, por isso que eu esqueci de estar certo. Tranquilo. Tem, mas... Tem mais? Não quer dizer? É isso. Não quer dizer? Então, E eu? Então, Por que não quer dizer? Deixa eu falar primeiro. peraí, ele quer Não, dizer. Ele não quer dizer. Vai, tu fala. Não, arrocha aí. Não, fala, tu fala. Então, no meio.
Eu espero aperfeiçoar os conhecimentos que a gente adquiriu, aprender coisas novas e fortalecer ainda mais as relações do grupo, entre o grupo. Então ela pegou a minha, só que com outras palavras. Eu vou ter que minha expectativa é ampliar nossos conhecimentos para ser repassado, né, no livramento também. E também o fortalecimento do grupo. Da própria pessoa também. Nada. Ele está colocando aqui o fortalecimento do grupo, mas também da pessoa, né? Então. Como assim da pessoa? Gente, pelo menos aprender também mais com isso, né? Cada movimento, cada oficina que a gente tem é um conhecimento a mais que a gente adquire. Então, Eu espero que todos nós possamos participar dos 3 dias completos e que os conteúdos trazidos sejam ricos em informações que possam nos ajudar no nosso trabalho no dia a dia. Espero que flui tudo um pouco, atenção, companheirismo, coletividade, etc. Então, eu já espero render o suficiente, né? Não cansar muito, como foi da outra vez, fiquei muito cansado, né? Concluir com sucesso o projeto, não hoje, mas também concluir o projeto. Que possamos estar mais próximos dos outros, como foi colocado. E que foi que eu fiz mesmo aqui? Sim, colocar em prática, né, o que já foi passado e que a gente possa estar buscando mais, né, porque passou bastante dias parado, né, tá voltou já meio quebrado, né, diferente de como a gente via com o Jorge, né, tá aparecendo o dia com o Sumaia, né, o primeiro dia com o Sumaia, a gente já voltou meio, como que diz, solto. Eu espero que a gente possa o que a gente pegou com o Sumaia, com o Jorge e Janine, e a gente possa estar colocando em prática. E assim, é isso. Tô contemplado. Eu espero estar aprendendo coisas novas e também minha participação está aumentando. E o compromisso do grupo e que seja os 3 dias de muita aprendizagem. São 4 dias, viu, galera? É 4? 4. Eu falei 3, não são 4. Até terça-feira. Então, eu espero superar, né, essa briga minha aqui com minha mente. Tu o quê? Minha mente. Sim? Também tem um troço também. Tá em briga? Por Tô quê? lutando com ela aqui, ela dizendo, rapaz, não, deixa eu trabalhar. O que foi? Quer dizer pra gente não? Não, é exatamente isso que eu não sei. Não sabe traduzir. Isso. Então, porque assim, eu não tô produzindo ainda, né? Assim, acho que falta dar um toque pra ela ainda, rapaz, se acorda. Assim, uma das coisas que eu quero, né, que eu falei antes, é a questão da interação mais do grupo, né? Assim, o grupo interaja bastante nas atividades, não só nesses 4 dias, assim, mas que lá em Triunfo e, consequentemente, futuramente também, depois dessas atividades, que a gente possa estar interagindo. E o outro ponto que é, assim, que é estar com a mente mais aberta, né, para que possa assimilar, assim, o que for proposto para a gente aqui, que a gente for estar trabalhando nesses dias, né, para que a gente tenha um rendimento maior, assim, porque, assim, eu entendo que, por exemplo, se hoje eu estou com dificuldade de assimilar, assim, mas se uma pessoa assimilar com mais facilidade, eu tenho certeza que essa pessoa vai ter como depois passar para mim, ou vice-versa, né? Então, e aí eu espero que eu esteja nesses momentos, né? E aí, a outra coisa que eu já tenho colocado é que sejam momentos dinâmicos, que nesses dias a gente possa aprender e aprender de uma forma sem que ela seja cansativa. Não seja cansativo. Exatamente. Tá vendo? Eu tô até trocando as palavras. Tá começando ainda o dia ele. Exatamente. Ok, tô... A galera tá pau, né? A galera tá exigindo que eu seja filmado. Que foi colocado já pelo grupo, que é que a gente entre em sintonia mesmo, né? Que a gente possa... Todo mundo falou, acho, disso aí,
da gente poder conhecer o educador que existe, né, em cada um de nós, assim, que ele existe e ele está só esperando o momento de ser libertado, Apresentado, né? Partejado. nascer. E da gente conseguir, né, em grupo, organizar essas atividades de livramento, né, uma coisa que não é uma expectativa meio prática, não é uma expectativa tão de sentimento do grupo, mas que ela seja, se a gente conseguir fazer isso direitinho, acho que vai ter um bom passo que a gente vai dar para o sucesso da atividade lá em Livramento, se a gente conseguir se organizar para viajar, né, com tudo esquematizado. Bueno. Tudo bem. Ó, eu coloquei que a minha expectativa, uma vez que eu não vou conseguir estar lá nos primeiros dias, e aprender sobre a questão quilombola, que eu já tive alguns contatos, já interagi com algumas comunidades, mas eu não tenho um contato mais continuado. Então, para mim, está sendo uma oportunidade rica também de aprender, e eu conto com vocês para me fazerem essa introdução nesse universo e também nesse campo de luta. Né? Que a gente compartilhe muitas coisas. Eu faço parte do movimento também negro lá em Recife, através da Foché, sempre fiz a partir da capoeira. A gente também enfrenta muitas lutas lá nas zonas urbanas e especificamente no campo da luta cultural. A gente vive brigando pelas políticas de cultura e assim, acho que a gente vai ter muita bolinha para trocar e eu vou aprender com vocês, tá? São expectativas gerais. Vejam, vocês são um grupo já mais maduro. Eu vou falar algumas coisas. Se vocês não concordarem, vocês não precisam... vocês podem dizer para mim. Eu queria que a gente tivesse muita tranquilidade para isso. Porque aqui, o que é que a gente vai fazer? Pegar essas práticas de apresentação, contrato de convivência, acordo de convivência, levantamento de expectativas, que são... Vocês já fizeram mínimo oficinas por aí, né? Com o mundo, com certeza. E aí vocês devem ter visto que o pessoal faz sempre, ou deve fazer sempre, esse tipo de atividade. Mas qual é o mistério desse tipo de atividade? Né? Na nossa cultura, Brasil, a gente tem tradicionalmente a gente é muito otimista. Vocês concordam com isso ou não? Vocês acham o brasileiro otimista? Sim, não, talvez. O que é que vocês acham? Conversem comigo para não me sentir sozinha. Em muitos casos até surrealista. Além do que pode, né? Isso mesmo. Então, quando a gente fala de expectativas, é muito natural, comum. E aí a gente vai lidar com o que é natural, comum. Que as pessoas colocam coisas ótimas, coisas muito legais. Às vezes coisas que a gente não consegue atingir. E é também comum que as expectativas venham muito abrangentes, muito gerais. E aí vocês, no papel de facilitadores, vocês vão precisar negociar isso. Porque as expectativas muito gerais, às vezes elas não dão a matéria básica para você fazer um planejamento participativo. Seja ele pedagógico, seja ele político. Então, quando a gente vai fazer planejamento, a gente tem que lidar com dados de realidade. Vou falar bem concreto. Discutir educação popular. É bem abrangente, né? Tem muita coisa que eu posso fazer que encaixaria nisso aqui. Mas eu poderia dizer assim, vou pegar esse terceiro, aprender sobre a questão quilombola. Ele é bem abrangente. Eu estou dando um norte do que vocês precisariam me ensinar de repente sobre a questão quilombola. Eu estou dando algum tipo de norteamento, uma base mais firme do que eu gostaria de saber sobre a questão quilombola. Estou sendo bem genérica. Não tem uma linha, né? Assim, não tem. Tem um ponto. Então, se você vai por uma linha participativa, e que linha participativa? Porque a gente fala em trabalho coletivo, movimento social, a gente fala em libertação, ou a gente constrói junto com as pessoas, ou a gente está, de alguma maneira, fugindo ao nosso ideal político. E aí, construir junto, é preciso que a gente saiba, comece a criar dinâmica junto com esse grupo, para confiança, ele poder dizer o que ele quer aprender, a gente poder dizer o que a gente pode proporcionar processo de aprendizagem e a gente desenhar o plano de trabalho juntos, certo? Então, pegando expectativas muito genéricas, a gente pode, se a gente perceber isso, fazer um segundo exercício, que era o que eu queria fazer com vocês agora.
eu vejo que algumas expectativas apresentadas foram bem abrangentes em relação ao projeto, em relação à vida, em relação à própria luta, e outras um pouquinho mais específicas, assim, encontros mais dinâmicos. Essa é uma informação que, para quem está na facilitação, ela chega e diz assim, ó, a gente quer de um jeito. Então, vocês, do outro lado, do lado facilitador, vão querer muito fazer escuta de informações e expectativas, assim, mais no miúdo, no concreto, porque isso te ajuda a dialogar com o grupo e a construir junto. Eu vou pedir que vocês façam, no verso dessas expectativas, o que vocês gostariam de aprender. Quais são suas curiosidades? E agora eu estou falando de coisas concretas. Eu ouvi falar de Paulo Freire. Eu já conheço Paulo Freire, mas eu gostaria de entender tal ideia de Paulo Freire. O que é diálogo? Não. O que é prática participativa? Qualquer coisa. Estou viajando aqui em cima das minhas próprias palavras. Mas vocês podem colocar qualquer coisa. Pode ser uma. Pode ser 2, 1 milhão. Aí 1 milhão a gente vai fazer uma negociação de cronograma, né? Porque não dá. Então, o que é necessário para a gente fazer um planejamento participativo concreto? Identificar as curiosidades, as perguntas de saída do grupo. Identificar os desejos de aprendizagem desse grupo, se eles não aparecerem nas expectativas. Então, se tiver algum tipo de anotação aí, quem estiver anotando, o ponto 1 é identificar as expectativas, mas depois se elas não forem suficientemente claras, assentar isso em coisas mais concretas, em desejos de conhecimento, em problemas para serem discutidos, o que é muito mais presente quando a gente vai fazer planejamento estratégico e coisas assim, mais de desenvolvimento da comunidade, mais no pedagógico. Que saberes eu gostaria de aprofundar? O que é que eu já sei que eu quero fortalecer para ir para essa prática? O que é que eu ainda não sei que eu acho que é importante descobrir? Então vamos fazer agora passar um pouco na mente, na memória. Outra coisa, as coisas não ficam prontas assim, né? Como mágica. Você é facilitador e disse e as pessoas já têm a resposta pronta. Mas você, no trabalho de grupo, o que é que você faz? Você dá um pontapé. Aí você abre uma dinâmica dentro do grupo. O que é que a gente está fazendo agora? A gente está abrindo uma dinâmica de conhecimento no grupo. Quando a gente está formulando nossas perguntas, quando a gente está se perguntando o que gostaria de aprender ou o que gostaria de fortalecer enquanto conhecimento. Então a gente está abrindo a dinâmica de pensar sobre o que a gente já sabe e o que a gente quer saber mais. Certo? Vamos anotar que saberes são esses que a gente quer descobrir, que conhecimentos ou que, enfim, gente, qualquer coisa, informação, ideias, palavras, que a gente acha importante aqui nesse encontro. Descobrir ou aprofundar, certo? E aí... Um pouco mais, por exemplo, como a gente montar uma estratégia para trabalhar com um grupo que a gente ainda não conhece, né? Assim. Aí assim, porque assim, uma preocupação minha ainda, que assim, é um grupo que a gente ainda não tem praticamente nenhum conhecimento sobre a questão da graduação, sobre a participação em ações comunitárias, dentro da comunidade, fora da comunidade, assim, e assim, como que a gente vai trabalhar com um assunto, com material que praticamente alguns para ver já viram, assim, mas ter o prazer de trabalhar com ele ainda não tiveram, assim, eu estou com uma preocupação muito grande com relação a isso. Ok, então a gente já vai afinando, né? Afunilando nossas, o que eram expectativas, também a gente vai afunilando para coisas bem concretas. E aí? Então, aí como eu invejoso, eu botei também para saber mais um pouco sobre a educação popular. E também, assim, aprender, que eu acho que eu não sei não, nem um pouquinho. A elaborar planos de trabalho para se orientar, que foi a parte que a Dama também falou, né? Ele é invejoso, só escuta as palavras. Elaborar planos de trabalho, para a gente trabalhar. Você entendeu? Entendeu? Assim, como trabalhar com pessoas que eu nunca tive nenhum contato antes, aí eu fiz sobre perguntas. O que fazer?
o que falar, como se expressar. Será que vão compreender quando eu estou falando com eles? E como finalizar o trabalho. Ok, massa. Então, e aí sempre deu a mesma coisa, né? Como trabalhar com pessoa na educação popular. Né? O que fazer quando chegar em uma situação que não é o esperado. Né? Como planejar uma aula. E como planejar uma oficina de vídeo. Ah, que bonito. Eu Eu vou até o dia, assim, como planejar uma oficina. Aí vídeo vai precisar muito da ajuda de vocês, porque eu tenho uma convivência com isso, mas eu não sou especialista na linguagem. Então o conhecimento que vocês têm nesse momento é muito importante. Quer dizer, vocês são os especialistas na área e eu venho para dar uma contribuição. Com certeza vocês já sabem como fazer. A gente só vai tornar isso mais evidente. Tá bom? Que mais? Quem tem aí mais alguma? Coloquei assim, que quero aprender como se elaborar um plano de trabalho, conhecer mais como se vive as pessoas nas outras comunidades quilombolas. Quero aprender sobre educação popular. Massa. Ok. O que eu coloquei aqui, praticamente todo mundo já falou, que foi aprender como está repassando os conhecimentos para outras pessoas. Ok. Então, é a nossa grande missão. Como repassar ou fazer que as pessoas elas possam construir o próprio conhecimento. E aí vai de como a gente se vê também, de como a gente se coloca na relação. Será que eu vou lá para ensinar alguma coisa? Será que as pessoas já não sabem? Será que eu vou ensinar umas e elas vão me ensinar outras coisas? Eu trouxe uns papéis aqui para a gente conversar. Mas isso é evidente, assim. Oi? Essa troca de conhecimento, ela vai existir sempre. Assim. Qualquer lugar que a gente for, qualquer pessoa que a gente estiver convivendo, vai passar a conviver e vai existir essa troca de saberes, assim. E às vezes a gente, é por isso que eu até coloquei, aí no caso, as pessoas também colocaram aqui, essa ideia assim, de conviver com o desconhecido, assim, que às vezes a gente acha que é tão distante dele, mas às vezes a gente pode perceber que é totalmente ao contrário, assim, ele já tem uma convivência com isso, né, assim, só que em muitos casos da forma dele, assim, e é preciso que a gente aprenda a respeitar também, respeitar isso e conviver com isso. Inclusive, uma das coisas que Freire mais nos fala a respeito desse assunto é a gente parte daquilo que os grupos já têm como referência de mundo, de cultura, de sociedade, mas se a gente se propõe uma tarefa educativa, é sinal de que ainda há coisas novas a aprender. Né? Então, para além da troca, existe uma tarefa pedagógica, que é político-pedagógica, de todos que se propõem como educadores, que é também levar subsídios, fornecer informações, não que elas vão virar aprendizagem porque você quer, mas porque está no seu papel, na sua tarefa, porque você se propõe isso enquanto função social do educador. Esteja você onde estiver, qualquer que seja a situação educativa, escola, movimento, comunidade, por aí vai. Então tem algo que a gente troca, mas a gente também precisa ir lá problematizar coisas. A gente está se propondo práticas de educação que tem uma visão de tentar mudar alguma realidade, né? Principalmente no movimento quando a gente está lutando por questões que são vitais. Então é mudar algumas realidades e às vezes a convivência da gente, ela não é desrespeito a gente problematizar essa realidade. Não é desrespeito a gente colocar questões para o outro pensar sobre a realidade dele, sobre a cultura dele. Porque às vezes é uma cultura que precisa ser problematizada. Se eu acho sempre, por exemplo, que a minha vida só vai mudar no dia que Deus quiser, como a gente chega em algumas comunidades, então eu preciso discutir isso com a comunidade, porque a gente sabe que Deus ajuda, mas Deus ajuda aqui sendo madruga, né? Então se a gente se põe a lutar, Ele vai dar uma força, com certeza. Mas se a gente ficar esperando, demora mais para a ajuda chegar. E aí isso é uma problematização, e aí você tem que se colocar num lugar de muita delicadeza para discutir o que o outro pensa, o que é uma verdade para ele, sem ofendê-lo, sem magoá-lo e sem desrespeitá-lo. É um grande desafio, um desafio máximo.
É um desafio massa. Mas vamos ver aqui, ó. Eu fiz umas anotações maluquinhas, né? Tinha uma coisa também que eu não botei aqui, que é diferente da galera. Um monte de coisa igual, mas assim, tem outra coisa que eu acho que é uma coisa diferenciada, assim, que tu já me, quando a gente conversando, já falou assim, mas que eu acho que vai ser diferente porque não vai ser simplesmente assim, uma experiência que a gente tenha tido já, eu mesmo, né? Eu, Adalmir, deu oficina. Éramos 2 pessoas dando uma oficina de vídeo de uma semana, né? Nesse caso agora, para 16 pessoas. Nesse caso agora, a gente está num grupo de 8 pessoas, não é isso? Aí assim, como é que a gente vai se organizar? Porque não vai ser uma pessoa que vai estar, como agora assim, né? Por mais que todo mundo já participando, tu tá facilitando, né? Como é que vai ser 8 pessoas, né? Tá fazendo... É uma coisa meio que eu tenho uma expectativa dessa. Como é que isso se arruma, né? Como é que isso se arruma? Primeiro porque a gente vai ver que tem coisa para fazer, que é alguém para dar uma ajuda, ficar comigo nessa coisa dos materiais, dos lápis, dos papéis, e a gente vai definindo as equipes ao longo do dia. Eu queria saber, como não tem muita gente, seria uma pessoa por dia para ficar nesse revezamento dos materiais de trabalho. Eu fico no último dia. Não, eu sou o último da escala. Olha, isso. O quarto dia nós somos 8. O quarto dia eu tinha previsto o seguinte: eita, ele tá com A plástico. gente faz prioridade. É plástico não. Porque eu não tô vendo direito daqui. Então, eu tinha pensado que no quarto dia a gente faria um dia inteiro de um círculo de cultura, mas em torno de algumas temáticas que vocês podem escolher, e aí a gente veria um texto e faria isso com uma espécie de roda de debate e tal, que seria uma atividade para vocês desenvolverem em Livramento, se tiver tempo, se tiver disponibilidade lá no grupo, à noite. Uma vez a cada... Vocês vão passar quantos dias lá? 15. Então, uma vez a cada 2, 3 dias, aí um de vocês assumir de proporcionar um debate lá junto ao grupo sobre questões que não vão caber na oficina. Porque a oficina tem já suas tarefas, né? Aqui, por exemplo, tem uma coisa que eu queria fazer, mas não vai dar tempo. Então, a gente pode aprofundar isso, vocês podem também se organizar. Então, o quarto dia seria um pouco esse ciclo de cultura, com debate, mas o quarto dia eu tenho a ligeira impressão que ainda vai ter muita tarefa para ele, né? Tarefa mesmo pragmática, de preparar conteúdo, materiais e tal. Agora, eu queria ver quem é que se dispõe para a gente fazer essa arrumação da sala, essa equipe de materiais junto comigo. Eu já estou com a sistematização. Já está com a sistematização. Não posso. Eu ajudo hoje, massa. Então hoje eu e Luna. Isso? Eu sei assim, mais espalhar aí. Além das impressões da vivência, isso que vocês estavam falando agora, né? Ah, foi legal, não foi, foi engraçado, foi estranho. A gente vai falar 2 tópicos. Um é o que foi que a gente coletou de informação válida sobre como pensa, o que passa na cabeça do povo daqui. E a outra é quais foram as nossas impressões. Ah, pra mim foi legal, pra mim foi chato, enfim, qualquer coisa que seja do que mexeu na gente, tá certo? Aí vocês querem começar? Quem quer começar? Quem tá aí? Tem que falar feito gringo também, não? Fala como? Feito gringo. Não, Tudo bem. essa parte não. Eu estava indo para... Estava aí. Estava aí. Estava aí. Então, na saída, passou ouvindo som de rádio. Né? Não sei nem que rádio que era, mas estava vendo que estava tocando em rádio aí, vários. Aí depois, e assim, na paisagem tinha algumas árvores verdes, né? E muita antena parabólica nas casas, toda a categoria, antena parabólica. Pode não. O que é que pode? Vai, a rocha. É a rocha. Aí uma mulher falou assim, o menino caiu da cama. Eu não sei pra quem foi. Aí nós chegamos na casa, eu disse, bom dia. Aí a menina respondeu, o cu da gata minha. Mesmo? Estava falando sobre o bebê dela, né? Quando seu pai pegava no bebê. Onde? Aí ela fala... Nós segurava a criança, sabia segurar. Não. Segurar como? Do parto? Não, Só segurava com o a bebê. Sabia pegar. Aí a outra vai falar pra mim assim, menino feio. Aí
Aí depois passando um som de rádio FM, um som de rádio da casa, né? Aí uma mulher gritou lá da cozinha, né? Aí eu perguntei, tem café? A mulher disse, não tem café pra vagabundo, não. Aí ela foi disse, mas vagabundo é São Martina, né? Já conheci o nome de vocês. Não é? Já conheci, não é? Então, aí... E a atenção, né? Fora disso, a atenção era muito grande. Né? Aí depois entrou uma conversa lá, né? Uma jovem grande falando do passado. Falando do passado, né? Sim. Aí a mãe que veio lá pra cá, depois falando que do irmão que tinha um filho com outra mulher, que era cara, não sei o que, falando do passado, né? Também. Aí quando eu falando, tá, né, eu escrevendo, ela disse, o que é que tá escrevendo? Aí olhou assim no papel, aí ela fechou a boca, disse, não falo mais. Ficou assim. Ela Pediu a folha, deu assim, olhou e disse, não falo mais. Né? Eu não vou escrever isso aí, não. Assim, aí quando a gente saiu pra outra casa, aí eu vi uma caixa d'água muito grande, brancona, não sei pra que era. Você falou, é tradutora, estão construindo aqui, estão construindo. Você foi aqui da barraca, foi quem que falou que estão construindo a doutora? Andando, a gente via criança brincando de bola também, né? Brincando de bola de plástico. Aí chegamos numa casa que uma menina estava numa sombra na calçada, né? Descascando castanha. E Aí eu pedi uma erva dele. enquanto a mãe, né, cozinhava lá na cozinha, estava lá na cozinha, parecia que estava batendo nossa panela. Cheguei lá perguntando o que ela estava fazendo, ela estava fazendo almoço. Só que eu esqueci de perguntar o cardápio. E que hora saía, né? Todo interesse. Aí enquanto o irmão assistia o desenho. Né? Aí a senhora recebe a minha colega com muita atenção e diz ao filho, coloca 2 medidas de arroz no fogo. Ela tá me entendendo, aí eu vou colocar lá. Enquanto o som da casa da vizinha passava no fogão. A música era assim, né? Aquela, o que eu quero é amor. Em frente vários quintal de vara, né? E muitas cercas, de várias faixinhas. Cerca de faixinha que a gente chama. E as ruas sem pavimentação, muita terra. Aí como ela parou, né? Eu vim brincando com a bola de sacola. Pessoas passando de bicicleta pra lá. Só isso. E vocês, como é que foi pra vocês a vivência? Você estava comentando aí no começo. Tu achou estranho, tu achou chato, achou engraçado? O que é que tu achou assim de ter feito essa atividade? Uma das coisas assim, o que eu não gosto, fica não é chato, é estranho. Né? Você tá olhando de uma forma que você não costuma estar olhando como você consegue. Quando você chega no local, né, as pessoas começam a brincar com você, começam a lhe receber da forma que você é conhecida. Já brinca, já zoa. Né? Então a mulher me falou, não tem café pra vagabundo, eu virei café, eu falei pro Martinho, eu quero café. Aí a Ana Maria Sérgio lá dentro, não tem café pra vagabundo, porque a gente já fez isso. Depois ela foi lá buscar café, a gente foi buscar, lá em casa tem, foi buscar na outra casa, e ela vai botar dentro das bolachas, não vou fazer não. Não precisa, não tem isso aqui, enfim. Mas assim, a convivência, agora, que eu vejo isso muito comum nas nossas comunidades, né? Eu recebi muito, assim, eu já dei muito, dei um pouquinho na nossa comunidade. E se você tem café, a pessoa tem, eu vou fazer agora. Então, tem. Então, foi bom. Né? A dificuldade que eu encontrei por eu ser do local e as pessoas tratavam assim com brincadeira. Mas deu pra descobrir alguma, não sabe, rapidinho, mas deu pra ver a comunidade do jeito que você talvez... Deu pra descobrir alguma coisa, deu pra perceber alguma coisa que pra você passasse também como natural, que fosse... Porque às vezes a gente vai andando, né, nem percebe que o mato está verde, ou que a vaca é marrom, enfim. Deu pra perceber alguma coisa dessas? Sim, deu porque eu saí para ir ver, né? Aí vi, acaba sabe, sobre um detalhe por detalhe. Aí deu pra ver. Quando as coisas chamam a atenção, eu vim jogando bola com esse tempo lascado.
né? Num lugar de muita pedra, e a sacola tem uma sacola de 1 quilo amarrada com uma sacola de plástico, aqueles brincando, chutando. E uma das coisas que eu estava olhando detalhes era a mãe brincando com muito carinho com a criança, assim, eu só olhando, digo, olha, nem que eu saí para ver aqui, né? Então, tudo mais fácil porque eu saí para lá. Você abriu sensibilidade para fazer essa leitura, né, da comunidade. E aí, que mais? Quem vai falar? Quer terminar? Completar mais alguma coisa do que ele disse, já que vocês trabalharam em dupla? Para você, como é que foi assim a vivência? O Neymar falou bem estranho, né? Porque as pessoas já conhecem a gente. A gente se comporta como se as pessoas não conhecessem, mas as pessoas ficam sem entender por que isso, por que. Acho estranho isso, né? Acho legal. Isso aí, pra não ficar só parado também, saber que sentar. Tomar um cafezinho por aí. Tá certo. Na próxima vez eu vou também. E quem faz? Vocês querem falar agora? Quem quer falar? Primeiro que nós saímos malhando, nós começamos a malhar, dava me falando. Eu e Davi nós nunca demos magrinho, né? Aí tem umas casas brancas. Nossa, só tem mais casa branca aqui. Ali eu malhei os lixos que tem ali, naquela rua do bar. Aí tem o que Martim também olhou, nós olhamos, que era a antena parabólica. Que aqui tem muita antena parabólica. Os animais que vivem soltos aí na rua. Aí nós chegamos lá na garra de Olímpio. Aí comecei a conversar lá. Tinha. Como era o nome da mulher da Olímpia? O nome da mulher era. Anaíde. Mas antes de Anaíde, nós fizemos. Melancia. Nós fomos chupar melancia. Chupando melancia, né? Vai explicar da demora. Não, mas tô chupando melancia e conversando. Aí ela começou a falar nós perguntamos a ela que era a maior dificuldade que tinha aqui na comunidade. O maior problema, né? Aí ela falou que era a falta de emprego. E que ela falou que era mais fácil arrumar emprego aqui as mulheres. Foi o que ela disse. Que tipo de emprego? Ela não falou que tipo de emprego. Mas você sabe? É que você concorda com essa informação? Que é mais fácil para as mulheres arrumarem emprego que Assim, o trabalho que tem aqui geralmente é com artesanato. Assim. E geralmente os homens, a maioria dos homens se recusa a trabalhar com artesanato. Aí, no caso das mulheres é que mais. E mais isso Ela falou que aqui, devido ao lugar ser muito pequeno, aí não tinha espaço para arrumar emprego, aí se tornava mais difícil para arrumar emprego. E também ela fala do respeito das pessoas na comunidade. Ela estava mais desabafando. Aconteceu umas paradas por aí que eu ouvi falar. E também a união que para solucionar esses problemas que acontecem na comunidade era a união, a comunidade se unir para solucionar os problemas. E também falou que a falta de uma faculdade aqui na comunidade não colaborava, falta de emprego. interessante, né? Falou que a violência também era muito. E que essa Tem muita violência. E que essa faculdade, ela falava que era uma faculdade que todas as pessoas tivessem acesso, né? Não era só um grupo e outro não, que todas as pessoas tivessem acesso. Aí na mesma casa, depois a gente pesquisou com outra pessoa, que foi a mãe dela, ela falava que um dos maiores problemas era a questão da violência, né? De a falta de segurança. Aí ela falou, não só na comunidade, mas em todos os lugares. A falta de segurança era um dos fatores que implicavam nisso, né? E eu também... E também essas informações... tinha parte da... E aí, quando eu falar Paulo Freire, por favor, não é o mito Paulo Freire. Entendam que eu estou botando aí todos os sujeitos, mulheres e homens, que trabalharam na construção da educação popular ao longo desses 50 anos de sistematização da educação popular, tá? Eu vou falar sempre de Paulo Freire por uma questão de hábito. Mas eu estou me referindo a um conjunto de pessoas. Ele não fez as coisas sozinho.
Ele foi um sistematizador, ele foi um pensador, ele foi um educador, mas ele trabalhou com muitas equipes. Ele fala de muitas pessoas que contribuíram com as reflexões dele. Então, é sempre uma voz muito coletiva. Esse trabalho, quando ele diz educação como prática da liberdade, ele está afirmando, dando um ponto de partida ao trabalho, dizendo assim, eu tenho um projeto político. A educação que eu pratico não é qualquer educação, não é uma educação para aprender os nomes dos autores e sair por aí citando. Essa educação, ela parte de um desejo de liberdade e ela deve ser uma prática de liberdade. Então ele não fala educação como ferramenta, instrumento para. Ele diz a própria educação já tem que ser um exercício de prática da liberdade. Então, é um anúncio de um projeto de sociedade que ele tem, de um projeto de mundo. Quando a gente fala assim no movimento social, o nosso movimento, os movimentos que são parceiros nossos, né, em várias discussões que a gente faz, a gente sempre está falando muito também qual é o nosso projeto de mundo. E de onde a gente parte e aonde a gente quer chegar. Quer dizer, você vai para uma sala de aula enquanto sujeito quilombola, você vai para uma oficina, você vai para debaixo de uma árvore, você vai para um espaço de aprendizagem, você não vai só com as boas intenções e uma câmera na mão. Você vai com as boas intenções, uma câmera na mão e um projeto que você está defendendo. Estou errada? Ah, sim, posso estar errada, mas é bom que vocês me digam. Eu posso estar cheia de verdades aqui também, né? Se não forem vocês a me dizer, eu vou continuar acreditando nessas verdades, que podem ser parciais e não ser tão boas verdades assim. Então, qual é o projeto de vocês? Certo? Para a gente começar um plano de educação, a gente poderia começar também pensando assim, nas coisas mais práticas. Quantos textos, ou quantas horas cada um vai ficar facilitando a oficina, ou pensar, a gente vai precisar de giz ou de lápis colorido. Mas eu queria que a gente começasse pensando, por que eu estou indo para a sala de aula? Por que eu estou fazendo esse processo? Por que eu pratico educação no contexto quilombola? Então, um pouco são esses os nossos pontos de partida. Isso é uma pergunta. Aí a gente não precisa responder agora. Vocês podem anotar, se vocês quiserem. E ao longo desses encontros a gente vai fechando. Eu gostaria que no último dia a gente fizesse uma produção escrita em torno disso. Pode ser? Então, Paulo Freire já anuncia aqui a educação como prática da liberdade, como projeto, e a dialogicidade como a essência dessa prática. Então, vamos em busca, né, do texto, vamos ver o que ele traz. Folheando devagarzinho a segunda página, procurando ele, dando intimidade. A gente está fazendo um zoom agora. Um zoom no texto. Como é que chama? Close-up? É um close, né? Ele, depois a gente sai de novo. Educação dialógica e diálogo. Como é que a gente se aproxima? Os geradores de conteúdo programático desta educação. Então ele vem falando sobre diálogo, depois ele fala do diálogo do conteúdo. Agora ele está se focando nas relações do homem com o mundo, nos temas geradores e como... Que mereça. Deve saber o que eles querem também. Então, mas eu acho que é tipo que a gente tá falando mesmo, né? A gente tá indo pra dar essa oficina de vídeo, mas também falar também da questão quilombola. Dos anseios dele. E que através do audiovisual eles podem estar reconhecendo a história dele e buscando uma melhoria da vida dele, do audiovisual. E o que vocês estão trazendo, assim, o que ele chama de diálogo não é só o diálogo entre as pessoas, é um diálogo entre mundos, visões de mundo. Quando eu chego, eu não chego sozinha, eu chego carregada com toda a minha cultura, com toda a minha história. Então, quando a gente vai falar sobre quilombola e ele quer falar sobre a produção das vassouras, são dois mundos que se encontram. Esses mundos precisam entrar em diálogo para eles não entrarem em conflito. Num conflito que seja o conflito em si mesmo, sem ver o fim. Então, o conflito é necessário, ele faz parte, ele traz ideias novas, mas ele não é a única coisa em todo o processo do diálogo. E às vezes só tem um conflito e não tem um diálogo.
E às vezes tem um antidiálogo. Como se vocês se dedicarem à leitura desse capítulo inteiro, vocês vão perceber. Seguindo aí da página 100 em diante, o que é que nós encontramos? Como conteúdo desse texto ainda. Estão fazendo só os... Acharam alguma coisa? Uma investigação dos temas geradores e sua metodologia. Que página? Então a gente está encontrando aqui agora onde ele vai falar mais dos aspectos práticos do que ele vem chamando de diálogo. Veja como é interessante. Paulo Freire fala sobre a construção do conteúdo, sobre a delimitação dos temas geradores e sua metodologia dentro do capítulo onde ele fala de diálogo. No livro inteiro. Aí isso tem, assim, muitos sentidos quando você pensa que você está fazendo um encontro entre culturas, entre formas de ver o mundo. E você vê que a categoria do diálogo é super importante para a gente sair de algumas situações de olhar o outro a partir de uma condição mais colonizadora. Temos alguns outros tópicos aí. Quem quer ler? Cício, Tico, A significação conscientizadora da investigação dos temas geradores. Os valores, momentos da investigação. Os vários momentos da investigação. Os vários momentos da investigação. Então ele vem descendo. Diálogo, prática, nanana. Ele chega na metodologia, depois ele chega nos vários momentos da investigação dos temas. Será que tem mais alguma coisa nesse capítulo? Capítulo longo, hein? Ele é quase um livro. E agora? Nada? Termina aqui. Então a gente vai fazer um negócio aqui bem esquisito. A gente vai ler de trás para frente. Calma. Não precisamos nos assustar. A gente vai ler esse último tópico. Depois a gente vai ler os outros. Não dá tempo de vir fazendo, ó, essa paulatina. Cada um lê todos os textos. Então a gente vai ler junto aqui na roda algumas partes desse. Eu não penso. Simplesmente não posso pensar pelos outros, nem para os outros, nem sem os outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem povo, mas com ele, como sujeito de seu pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será pensado o seu pensar, na ação que ele mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de consumir ideias. Não se faz no ato de consumir ideias. Mas no de produzi-las e de transformá-las na ação e na comunicação. Esse cara é um azedo. O quê? O cara é um azedo. O que isso quer dizer? O que quer dizer? Lá de fora do pé. Agora com o lado de... Não. Olha, Zambeta agora, com o lado de dentro do pé. Todo mundo. É o X, não é o X. É todo mundo Zambeta. Massagear mesmo, sente que dói no pé um pouco, né? Massagear doer é complicado. Agora normal. Sentindo de novo a palma toda do pé. Agora eu vou querer assim, ó. A gente vai... Vamos continuar andando. Eu vou dizendo e vocês vão ver. Aí a gente vai pisar, mas a gente vai pisar bem devagarzinho, assim, ó. Botando o pé aos pouquinhos, como se ele fosse desenrolando, tivesse todo enrolado. Aí a gente vai pisando. Só tira um pé do chão quando o outro estiver todinho, tá? Aí vai, como se ele tivesse enrolado nele mesmo, fazendo assim. Voltando. Não é só o pé.
Você sente que quando termina de botar é que pode tirar o calcanhar. Quando os dedos estão no chão, você tira o calcanhar. Agora solta um pouquinho. Nada. Vamos continuando. Agora chuta assim, ó. Vai andando chutando. Não nas pessoas. Nem as câmeras. Não nas canelas, nem nas pernas. Sente que tá balançando mesmo até a parte da coxa. Não balança não. Vai respirando. Aí as coxas não balançam não, né? Tem que cair. Aqui tá difícil. Ó, agora a gente vai fazer assim, ó. A gente vai andar um pouquinho agachado. Devagarzinho pra não machucar. Agachado. O joelho um pouquinho dobrado. Fazendo isso aqui, ó. Esse movimento de mola. Como se a gente tivesse. É dançando reggae. Não é agora, né? E esse chove. Solta de novo. Solta. Vocês estão andando em fila? Vamos se misturar pela sala, cada um no direção. Braia aí. Agora a gente vai andar com a perna dura, sem dobrar. Como se tivesse um gesso. E a bunda também? Segura essa perna assim, Um gesso. Seu boneco. Seu boneco. Pode até dar um samba assim, ó. Parece samba. Coisa de Jesus, né? Coisinha de Jesus. Dançando. Menina, quem tem que dar gosto de liberdade. Agora a gente vai trabalhar com os ombros, viu? Bora. Todo mundo solta os ombros e boneco linda agora. Solta os braços. Olha os ombros balançando. Solta o dedo. Tá dançando rocha. A filmagem vai. Mas vamos brincar com os ombros, porque a gente esquece que tem essa parte do corpo. Vai lá. E os povos africanos, eu não sei se vocês já viram, mas eles dançam muito com os ombros, inclusive isso aqui, ó. É verdade. Tá? O candomblé no Recife, ó, ele trabalha muito os ombros. quer aprender com eu. Né? Isso faz parte mesmo. Agora os braços com todo cuidado pra cima. Aí, ó. Tenta pegar quem tá do teu lado e dá uma esticada assim. Tudo redondo, andando. Bora, vamos andando. Que é pra gente encontrar equilíbrio fazendo esse movimento. Ó. Ó a capoeira. Mas o objetivo de trabalhar em grupo é a gente cuidar do outro. Fazer o nosso fazer o seu movimento. Todo cuidado, né? Estando no meio de um monte de gente. Se a gente conseguir aqui na dinâmica, a gente vai conseguir lá em livramento, viu? Cada um vai achando um lugar do círculo pra gente fazer a volta. Meio que vai ficar meio perigoso, suspeito. Eu vi ele fazendo, eu lembrei que eu faço isso pra esticar. Eu tava precisando de um abraço desse. Está carente, né? Precisando de um abraço desse. Como é que vocês estão se sentindo? Machucou alguma coisa? Alguém tá sentindo alguma dor? Tá tudo bem? Tudo bom. Certo? Tranquilos? Deu pra respirar um pouquinho? Vamos fazer no sol agora? Hã? Aqui, ó, Tá querendo luz pra filmagem? É pra pegar uma luz melhor aqui. Eu sabia que era isso. Então, aí agora a gente vai se dividir em duplas, certo? Eu posso escolher as duplas? Sim ou não? Posso mesmo? Ou vocês preferem se escolher? Tanto faz, é tudo a mesma coisa. Não tem nada a ver. Não, vou fazer o seguinte, faz um acordo. Hoje vocês trabalham com quem vocês escolherem, amanhã eu escolho, no outro dia vocês... Nós já trabalhamos de manhã.
Sim. Já escolhe mais de toda nada. Posso combinar? Pode. Tá, então vou fazer. Vocês já fazem demais, né? Um grupo pequeno, vocês estão sempre juntos, né? Então eu vou pedir a Lena com o Martinho. Tranquilo? Não, hoje de manhã não Ah, trabalham juntos. brincadeira, vai. Ela é mais Vou tico. pedir... Não, Keika é ela. Ah, meu Deus. Pedir a Keika pra ficar com Tico, Nena Nani. e César. Oh. Isso! Não, deixa eu dizer logo pra vocês não acharem que é só aqui, viu? Tem gente lá no grupo da Núcleo de Comunicação Comunitária lá do Alsuba. Tem menino que tá no projeto há 1 ano e meio. Eu dei aula pro menino. Vejo o menino todo dia. Quando eu encontro com ele, 2 meninas. Elaine e a outra é... Tu não lembra, né? Aline, não sei. Elaine e Aline. Aí eu tô no meio da reunião com os educadores e faço. Mas minha gente, Aline Elaine de Peixinhos, né, galera? Jana. Elaine mora na Bomba. Quem é de Peixinhos é a Aline. Até hoje eu troco as duas e as comunidades dela. Me desculpem, é uma falha mesmo no HD. HC é massa. É o som. É por isso. Isso é... Tu vai fazer dupla Mas como é que o pessoal com ela? trabalha Já fez dupla, não, né? Eu acho que isso. Eu sobrei. Ah, tu é sobrado. Vai. Vocês Isso conhecem o Lipe? é um trio, pode ser? Mais ou menos. Vocês? Deve ser do pessoal. É o trio de 3. Então e Martinho? Martinho ficou com quem? É o trio de 3. É o trio de 3. Lena, que eu contigo. Você sabe o que eu vou fazer agora? É a coisa mais fácil do mundo. Vocês lembram da cebola? Cebola tem várias camadas, né? Então, nesse momento, a gente vai exercitar, tirar as primeiras camadas da cebola do encontro.